quando eu busco a voz de Deus, entendeu? Eu espero. Não significa que eu falei, Catinha, eu vou dar 3 dias pra Deus. Eu não gosto de fazer isso. Fala, Deus, o Senhor sabe o tempo certo. Então, eu tenho essa demanda, eu tenho essa necessidade, eu queria saber sobre isso. E quando eu faço isso intencionalmente, né? Quando eu faço isso intencionalmente, Deus também responde. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Edson Oliveira por aqui, Jesus Mais, para mais um Jesus Mais Podcast, pessoal. Isso aí, vamos voltar aqui a gravar, vamos voltar a ter bate-papo com pessoas especiais aqui. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida aí. Hoje eu trouxe um convidado especial, pessoal, para poder conversar com a gente. Ele vai nos ensinar várias coisas, contar um pouquinho da sua história. Nós vamos abordar um tema interessante que talvez você tenha dúvida sobre ele. Como ouvir a voz de Deus? Você sabe? Você já ouviu a voz de Deus alguma vez? Já sentiu Deus falar no seu coração? Tenho certeza que as experiências que esse nosso convidado tem pode te ajudar aí a identificar a voz de Deus, tá bom? Hoje nós estamos recebendo aqui um amigo, um irmão, um companheiro aí de labuta, de trabalho, Jonathan. Jonathan, obrigado por ter vindo aqui nessa. Obrigado. Eu que agradeço aí pela participação. Já deixa o seu like aí, tá? Tô de olho em você aí. Gente, pra você que não sabe, esse foi o convidado mais difícil de trazer aqui pro podcast, sabia? Nós já vim tentando há tempo. Pensa numa agenda do homem com corrida, essa desse Jonathan, né? Como é que faz pra ter uma agenda assim, mano? Inventa coisa pra fazer. É só procurar coisa. É só procurar. E você sempre vai achar, tá? Pode procurar que você acha. Como a Bíblia fala, aquele que procura, acha. Ai, mano. Meu amigo, deixa eu começar conversando com você o seguinte. Algumas pessoas talvez conheçam a sua história, outras não. Mas você nasceu na igreja já? Ou você se converteu depois? Como é que foi sua trajetória para chegar no evangelho? E eu não nasci na igreja. Mas assim, minha mãe, ela também não era vida louca. Vamos dizer assim, entendeu? Não tava também no mundão e tal. Mas quando eu conheci Jesus mesmo, já foi aqui na igreja e assim, antes de vir pra cá, minha mãe começou a ir com uma amiga dela, algumas pessoas, começou a ir pra igreja. E eu fui em algumas igrejas antes de vir pra igreja onde eu realmente aceitei Jesus, onde eu me formei como cristão. Mas dentro disso, não nasci num lar cristão. Meu pai até hoje não é cristão ainda, entendeu? Mas tenho fé em Deus que ele alcance isso também. Mas quando eu realmente, assim, conheci Jesus, comecei a conhecer, né? Quando eu vim pra igreja, foi por causa de amigos. Mano, era um culto, nem era nem final de semana, era um culto de semana que tinha na nossa igreja. E aí eu vim com os meninos, vamos, alguém convidou algum deles. E a idade? Nós tínhamos mais ou menos, deixa eu ver, uns 14 anos. No 13, 14, não, minto. Não, era muito, tava aqui. Eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. 10, 11 anos. Não vou saber ao certo a idade agora, não vou lembrar. Mas era mais ou menos isso. Eu sei que dentro disso, foi mais ou menos por aí. Nós viemos à igreja. Um grupo de mais ou menos 10 adolescentezinhos, sabe? E viemos pra igreja. E aí, na hora de Jesus, um foi, aí o outro foi. Aí, eu realmente assim, não lembro o porquê eu fui. Eu sei que eu fui. Sério, eu sei que eu fui. E ao ir, eu até tava conversando esses dias com o Hugo, porque o Hugo também tava no dia comigo nesse dia, né? E quem permaneceu na igreja, mas que o Hugo saiu um período, depois voltou, foram eu e o Hugo, né? Fomos eu e o Hugo que permanecemos. E eu tava observando assim, infelizmente, boa parte dos meus amigos, os colegas da época, que aceitaram, eles morreram. Já morreram. Infelizmente. Boa parte deles já faleceram, vieram a falecer. Se envolveram com coisas que não eram certas, alguns deles. E outros, assim, conheço hoje, vejo, mas acho que vejo 1 ou 2 dos que estavam lá ainda. Mas imagina um grupo de 10, 4 ainda estão vivos. Não é, tipo, é história real. Aí começou a sua caminhada com Cristo. E aí eu comecei a vir pra igreja, e assim, não sei se porque também não tinha tanta coisa, mas a igreja virou o meu hobby, assim, vamos dizer, porque até é atrativo, né? Ainda mais adolescente, vem. Eu não vinha pra cultuar. Tinha um evento? Não, a questão era o quê? Eu não vinha pra cultuar, eu vinha pra ficar com os amigos. Era sair de casa. Era, vamos dizer assim. Então eu vinha mais pra ficar com os amigos do que realmente pra cultuar. Tanto que nós mais conversávamos no culto, entendeu? Do que cultuava. Assim, por isso que eu falo assim,
foi que começou, mas não que eu conheci Jesus, eu conheci a igreja aí, e a partir disso fomos... Mas graças a Deus eu falo assim, hoje 29 anos tenho, e 2000 e... Foi 2005. Foi, tinha 10 anos. 2005 comecei a vir pra igreja. 2007 eu batizei, entendeu? E a partir daí eu comecei a ter um relacionamento maior com Deus, com a igreja. E algumas coisas foram acontecendo na igreja também que me fizeram, que nem eu nunca me esqueci. Eu comecei a vir pra igreja e eu vinha, né? Como eu falei, eu não tinha nada pra fazer. Realmente, na minha época, o que eu tinha era igreja à noite. Então eu vinha pra igreja com os amigos pra encontrar. E aí comecei a ter constância nessa vinda. E ao vir, o pastor falou assim, quer ficar no som? Que o rapaz que trabalhava no som, ele ia sair. E aí eu me lembro hoje, o pastor Jorge Carlos, tava eu e o Hugo Henrique na porta da igreja. Entendeu? E o pastor chamou eu e o Hugo Henrique pra ficar no som. Tu acha que o Hugo Henrique veio? Não veio não. Foi não, aí foi só eu no dia que o pastor chamou pra aprender, que eu queria ensinar. Só eu fui, aí aprendi, comecei a ficar no som da igreja. Entendeu? E aí, nisso daí, eu criei meio que um compromisso com a igreja. E aí eu já não podia faltar. Entendeu? Então não era só compromisso com encontrar os amigos, era um compromisso também. Já evoluiu um pouquinho. Exatamente, tinha que ficar com a igreja. E a partir disso, querendo ou não, você vindo pra igreja, você vai sendo constrangido pelo Senhor. Sabe? Você vai aprendendo, você vai vendo, você vai ouvindo, ok? Tem coisa que te agrada, tem coisa que não te agrada, mas você, cara, isso daqui realmente é verdade e tal. E a partir disso você vai amadurecendo também, né? E aí... Quem tava sempre na igreja era eu, vamos dizer assim. Eu me lembro que minha mãe, pouco tempo depois, ela também ficou responsável por lavar a igreja. Então eu tinha a chave da igreja. Mano, eu me lembro, se o Charles tiver, Charles, Lucas, Pedro Henrique, Matheus. Mano, aí minha mãe às vezes não vinha lavar a igreja, eu vinha lavar a igreja, eu chamava os meninos pra lavar a igreja comigo. Mano, nós mais brincávamos do que lavávamos a igreja. Entendeu? Nós afastávamos os bancos pra parede, jogava sabão no meio da igreja, botava o pé na parede e saía apostando corrida. Quem chegava no púlpito primeiro, velho. Olha só, tipo assim, isso eu já tinha uns 14 anos. 14, 15 anos mais ou menos por aí. Entendeu? Mas assim, o grupo ele era muito fortalecido por essa comunhão. E aí, a partir daí foi desenvolvendo. E eu falo assim, hoje eu construí... Tudo que eu tenho hoje foi construído a partir disso. Sabe? A partir do que o Senhor propôs pra mim. Assim, o meu casamento foi Deus que me deu. Realmente assim, não falar, porque foi Deus. Não, Deus literalmente assim, falou. Ela vai ser a minha profissão, o meu filho. Tudo que eu tenho hoje, eu falo assim, eu devo a Deus. E acredito que o que eu vivi no passado teve uma importância para o que eu vivo hoje no presente e para o que eu vou viver no meu futuro também. Então, assim, não nasci, mas evoluí dentro da igreja. Entendi. Como é que você, tendo essa experiência com a igreja, com esse ambiente, você vinha totalmente sem conhecer Jesus, vinha por outros interesses, né? Sim. Como é que você vê hoje em dia essa importância da pessoa, pelo menos, estar num ambiente que pode te mudar? Porque você estava num ambiente, por mais que você não entendesse a igreja como podia te mudar, mas você estava ali, automaticamente, aos poucos, você foi sendo mudado, né? Uma coisa que eu vejo assim, porque, eu sei que tem todo um contexto, mas por que será que os discípulos, tipo, quando Jesus chamou, ele seguiu Jesus? Porque eles já tinham visto algumas coisas antes. E por que a mulher do fluxo de sangue foi até Jesus? Ela foi por causa de uma cura. Então ela tinha um objetivo específico que não era Jesus. Era a cura que Jesus poderia proporcionar. Mas não acho que a partir do momento que Jesus olhou para ela e conversou com ela, a vida dela não foi transformada? Então eu acredito assim que eu não vinha realmente com o objetivo de Jesus, mas o fato de estar na igreja já me livrou, acredito eu, só por isso por si só, de alguns males que eu poderia, como meus amigos, como eu falei no início, como meus amigos foram afetados. Então eu, por intermédio disso, já fui livrado, já recebi um livramento de Deus em algumas áreas. E por estar aqui, eu cresci como pessoa. Sabe? Uma coisa que eu sempre tive muito comigo é aquela questão assim, a lei da semeadura que nós falamos. Então, o que o homem planta, ele também colhe. Sem brincar, assim, antes da igreja, de ter conhecimento pleno assim, eu já tinha isso. Tanto que eu, quando adolescente, eu não mexia com a filha dos outros. Tipo, as meninas passavam na rua, eu não mexia. Porque eu falava assim, um dia eu vou ter uma filha e eu não quero que mexam com minha filha. Entendeu? Então eu respeitava muitas meninas por causa disso. Claro, teve um caso de uma amiga que ela era tão chata que eu enchi o saco dela mais ainda, entendeu? Mas, tirando esse caso,
não me lembro, me recordo assim, de mexer com as meninas na rua, nem nada do tipo, porque eu sempre imaginava assim. E aí, quando eu vim vivendo essas coisas na igreja, eu vim entendendo também isso, sabe? Que o que eu plantasse aqui, eu colheria num futuro, que é o que eu acabo vivendo hoje, vamos dizer assim, baseado no que Deus propôs pra mim. Interessante, pessoal. Você que tá aí do outro lado, tá vendo? Que às vezes você vai pra igreja, não pelo real sentido, mas acaba sendo ali envolvido e sendo alcançado, né? Então talvez você tá indo por um motivo errado, mas você acaba se acertando no meio do caminho ali, conhecendo ao Jesus que pode mudar a sua história, pode mudar a Eu sua ia pra vida. BR de manhã, ficava com a plaquinha lá. E aí, a partir disso, o cara depois dá a volta lá embaixo e volta. Aí fala assim, ó, Deus mandou te dar isso. E entrega um dinheiro na minha mão. Pá! Entendeu? Do nada a pessoa falou assim, eu senti no coração de te dar tanto. E não era tipo assim, não era 10 reais, 20 reais, tipo, era muito dinheiro. Tipo, você já com 300 reais do nada assim. Fala, caramba, 300 reais tocando no teu coração, esse toque foi forte, irmão. Eu brincava assim, né? Mas o cara chegava e pá, o pessoal vinha assim, e eu também comecei a trabalhar com a marca da Paz, também que dava pra fazer, e eu não tinha muito gasto, energia não vinha nada, comida me mantia tranquilamente. E eu me lembro também eu tinha um celularzinho, e aí Deus foi e falou assim, entrega seu celular pra Letícia, a Letícia tava sem celular, entendeu? E eu sempre fui assim, de ouvir a voz de Deus e entender quando é Deus mesmo, eu não ficava, Deus tem certeza disso? Não. Às vezes eu até acho que eu errei, achando que era Deus e não era Deus, entendeu? Em algumas coisas. Mas eu consigo compreender que na grande maioria das vezes mesmo que eu compreendi que era Deus, depois vinha sempre a confirmação. E aí eu dei meu celular pra Letícia. Falei, Letícia, Deus mandou te entregar. Tem certeza? Eu falei, tenho. Aí a Letícia veio no outro dia. Jonathan, Deus só queria te provar. Ele falou comigo. E era assim como fez com Abraão, fez com você. Pega seu celular de volta. Eu falei, era só ele falar comigo antes, né? Só queria ver. Era. E assim, mas eu sempre... eu não falo que eu não fazia por medo. Nunca tive medo de não fazer. O meu medo não era assim, como é que eu vou explicar? Deus falar comigo e eu não fazer, porque eu tinha medo de Deus. Eu não fazia porque eu tinha medo de Deus. Eu fazia porque eu sabia que Deus era o melhor pra mim. Eu até tava com a escola esses dias, e com a Catinha. O meu medo de verdade era de não fazer a vontade de Deus e quebrar a cara lá na frente. E ficar sem ele, também perder ele também. Porque, tipo, eu lembro que eu falei sempre assim, eu sempre tive a perspectiva de orientação quanto a plantar agora e colher no futuro, entendeu? Então isso também sempre me constrangeu frente a isso. Não assim, eu tenho medo de não fazer a vontade de Deus, porque eu tenho medo de Deus. Deus fazer uma coisa de mal comigo. Não, eu sempre ouvi e acabei recebendo e fazendo o que Deus me solicitou. Eu me lembro, né, pai, se eu tinha feito alguma coisa, você falou, perdão aí. Mas por quê? Porque eu sempre tive a confiança que Deus sabia o que era melhor pra mim, o que sempre será melhor pra mim. Entendeu? Então, foram alguns momentos e até recentemente eu tava com o plano de comprar um carro e tinha um planejamento. Cara, sabe aquele plano perfeito, aquela coisa linda assim que, cara, não tem como dar errado isso daqui. Eu tava com um plano e eu comecei a orar a Deus, pedi pro pessoal também orar e tal. E aí, de repente, num culto, domingo pela manhã, eu pedi trazer a palavra e eu tava finalizando, sempre finalizo a palavra um pouco antes, né? Então, tem a palavra pronta e eu vou revisar, ver se tem alguma coisa. Deus fala comigo uma coisa. Falou assim, ó, não é pra agora, não faça isso agora, não é o melhor. O que eu fiz? Ok, pronto, acabou. O plano que tá ali, dobrei, guardei, joguei fora. Entendeu? Então, que eu tava falando assim, eu tava até conversando aqui antes, a questão muitas vezes não é nem ouvir a voz de Deus, porque eu acredito que muitas pessoas conseguem ouvir, conseguem até identificar que é a voz de Deus. Eu acredito que o mais difícil é você obedecer à voz de Deus. Quando Deus vem com uma coordenança pra você, quando ele vem com algum mandamento, alguma solicitação, algum pedido, sabe? Você tá lá e Deus fala assim, ó, não faça isso. E você, cara, mas é tão bom isso daqui. E você acaba indo e fazendo. Então, eu acredito assim, temos que sempre estar buscando em Deus essas respostas. Uma coisa que eu gosto muito na minha vida e faço lá em casa, faço com a Catinha, com o Levi, é solicitar a Deus o direcionamento. Então eu gosto muito de planejar, amo organizar as coisas, eu monto planejamento, aí eu falo, Deus tá aqui. Aí Deus fala sim, ou ele fala não, entendeu? Já teve vezes que Deus falou pra Catinha, algo que eu tava aqui, e já teve vezes assim que Deus já falou com pessoa de fora, que trouxe, mas uma coisa que eu sempre deixo aberto pra Deus é
tô disponível aqui. Uhum. Teve um dia que eu tava no culto, eu com muita preocupação e assim, alguns pensamentos de coisas. E aí, as meninas, a Esther, Ayla e Cecília, na nossa igreja, são 3 crianças aqui na igreja, louvaram. Mano, Deus falou tanto comigo na música dela. Eu só ouvi uma coisa na música, sem Deus só deixa. A música que ela cantava era deixa, deixa. E só o que eu ouvi na música era deixa. Deus falando assim, deixa. Eu falei, entendi, Senhor. E ela deixa. E eu falei, tô entendendo, ok. E deixa. Eu falei, é pra me deixar mesmo com força, né? Então. E aí eu deixei, pronto. Entendeu? São coisas que até hoje, assim, na minha mente ainda me afligem. Mas como Deus falou pra eu deixar, quem sou eu pra meter a mão e estragar o que tá melhor pra vir aí? Então eu tenho muito essa ideia e essa vivência dentro disso. Então, ouvir a voz de Deus não basta só ouvir, tem que praticar o que foi ouvido, sabe? E tem coisas que são tão simples, é que nem a Katinha fala. A menina tá namorando e tem o maior problema. Senhor, será que é do Senhor? Sabe? Por quê? Porque às vezes a pessoa não quer deixar. Entendeu? Mas às vezes na própria Bíblia já tem a direcionamento. Não precisa nem ouvir uma voz, sabe, extraordinária vir. Às vezes tá o direcionamento ali. Às vezes o seu pai e a sua mãe também são voz de Deus na sua vida. São pessoas que estão ali para te instruir. Nem todos são, mas a grande maioria tem esse poder por parte de Deus. A liderança também. Então não é só sobre ouvir a voz extraordinária de Deus. Também a voz passiva, vamos dizer assim, né? Se pode ser falado assim, através da palavra, através de vida de outras pessoas, também são coisas que devem ser levadas em consideração quanto a isso. Porque eu falo assim, vivi muitas experiências com Deus sobre ouvir Deus falar, entendeu? Mas as maiores experiências que eu vivi não foram só relacionadas a isso, só sobre ouvir Deus falar. Mano, é interessante porque a gente acaba criando uma visão que Deus só fala de uma forma. E você narrando aí um pouco da sua história, você vê que Deus fala contigo em vários lugares, entendeu? De várias formas, numa pregação, num louvor, talvez com uma pessoa no emprego, que talvez ele nem conhece, sabe que está sendo usado por Deus, mas foi usado por Deus para confirmar algo. E eu acho interessante que é importante a gente aprender a ouvir isso, mano, sabe? E foi interessante trazer você aqui para que o pessoal possa entender na prática que Deus continua falando. Deus ainda fala de diversas formas, como você acabou de citar. Às vezes nós achamos e limitamos. Eu acredito que isso é uma limitação que nós colocamos em Deus. Achar que ele só fala em cima do altar. Só fala se a gente estiver num culto de domingo à noite. Eu acho que a gente fica muito limitado se a gente limitar a Deus falar somente num culto de domingo de 6 às 8. Ou de 7 às 9. Sendo que Deus quer falar com a gente todos os dias, em todos os locais, em todos os momentos. Nos responder, você falou, na rua, evangelizando, Deus fala com você ali e manda um recado para você. Entendeu? Então eu acho interessante, pessoal, você ter essa visão, sabe? Que você possa nesse vídeo aqui ampliar a sua visão aí e entender que o nosso Deus, ele fala de diversas formas. E uma coisa que eu falo assim, Wellington, eu hoje, que eu falo pros meus, eu falo assim, cara, eu não sei se é esquisito, se é certo, mas assim, tem um problema? Tenho, mas não tem nenhum problema grande na minha vida, assim. E eu falo, não é porque o Jonathan é bonzinho e tal, eu acredito é porque eu sempre busquei, como eu falei, eu não acredito se em algum momento Deus falou comigo e eu falhei, vacilei, acredito que já devo ter feito isso, né? Mas não intencionalmente. Mas é que nem assim, a minha vida hoje, de verdade, ela é totalmente baseada em Deus, nas minhas conquistas. Porque a minha esposa tinha quadra de esporte aqui. Um dia eu subi na rua, nós tava fazendo uma gincana. A Katinha tava com a amiga dela num banco, né? E aí e aí elas vão e, tipo, pulam. Na hora que ela pula, tipo, pra mim, Deus sabe, Deus testemunha, você fala que eu tô mentindo aí. A Katinha é como se ela parasse no ar, velho. Sabe? Ela parasse no ar, eu olho pra ela e Deus fala comigo assim, você vai casar com ela. Entendeu? Tipo assim, ela vai ser sua esposa. E, ok. Sabe? O meu trabalho, Deus também que me direcionou. Eu hoje trabalho no que eu trabalho porque Deus me conduziu a isso. E eu queria te perguntar também como é que foi essa volta, né? Porque você abriu mão do trabalho, e como é que você voltou? Como é que Deus te direcionou pra hoje você ter uma empresa aí que, na minha visão, é uma das maiores aqui do Valparaíso? Sério mesmo, sem brincadeira, cara. Eu não conheço aqui no Valparaíso, numa cidade de mais de 180 mil habitantes, que é o último censo que saiu praticamente aí, que tem um reforço escolar igual o seu, que tem a proporção do seu, que tem o nome que o seu tem as referências que o seu tem, mano. Sim. Mas quem eu falo assim, quem me tirou do trabalho foi Deus, e quem me colocou de volta também foi Deus. Então, como eu volto a falar, ele fala e eu acato. Eu sei o que é melhor pra minha vida. É a melhor coisa, né? Exatamente.
E eu achei até isso, porque às vezes a pessoa fala, eu queria tanto ouvir Deus, mas às vezes a pessoa ouve Deus, Deus fala, e Deus fala, cara, eu vou falar de novo. Já falei 30 vezes a mesma coisa e a pessoa não acatou também. Mas acredito que dentro disso, quem me tirou foi Deus, como tá falando, e quem me colocou também foi Deus. E não foi uma coisa assim do nada, foi uma construção. O retorno foi uma construção, foi algo gradual. Quando eu iniciei eu tinha 2 alunos, aí depois foi para 3, foi aos poucos, até chegar no que nós comportamos hoje. Mas a questão foi o que, assim, Deus me direcionou a algo que de maneira indireta me levou a isso. Entendeu? Então, sempre ouvindo a voz de Deus. Sempre nesse sentido. E eu falo assim, o que me conduziu a chegar que cheguei hoje, a amadurecer no que eu amadureci, a aprender o que eu aprendi também, as vivências, entendeu? Eu acho que Deus estava em todo momento ali. Porque aquela questão, ele traçou o plano pra mim, ele organizou tudo. Eu tô sendo só aquele que pega o manual de instrução, fala assim, ele falou isso, isso e isso, e você vai montando. No final, se você seguir o passo a passo ali e não faltar nenhuma peça, você tem o que você montou completo. A questão às vezes é que, geralmente, você pega a coisa e você, cara, não é tão difícil montar isso daqui, deixa eu ver aqui. E você esquece o manual de instruções. Eu acredito que isso acaba prejudicando, e aí o que acontece? Você esqueceu um parafuso, tá andando de boa, de repente abre, cai, quebra, se machuca. Então é porque isso leva, às vezes, a pessoa a quebrar a cara, a se machucar também. Não só, mas pode ser muitas vezes a falta de estar ouvindo essa voz de Deus. Como eu falei, a voz passiva na Bíblia ou a voz ativa, realmente, a extraordinária de alguém ali, numa pregação, numa coisa. Então tudo isso, não sei se pode falar voz passiva, porque é tão potente, né? Passivo parece algo tão fraco. Diminui um pouquinho, mas o pessoal entendeu, né? Você entendeu o que eu tô falando aqui, né? Mas é isso. E eu falo assim, até o meu filho, velho. Eu assim, tive 2 perdas, 2 filhos, que eu assim, tenho esses 2 filhos em Deus. Mas pra vir o Levi também foi Deus que falou. Deus falou pra minha esposa e pra mim assim, agora vai. Pode confiar que agora que nós já távamos meio assim, já, cara, 2, a terceira, sabe? Será que vai ser de novo? E aí Deus vem com a intervenção divina realmente, falando assim, pode, vai. E aí nós temos hoje aí o Levi. Então o Levi realmente foi fruto também de ouvir a vontade de Deus. Porque às vezes poderia ouvir e falar, não, mas eu já sofri tanto, sabe? Eu já passei por coisas tão ruins por causa disso. Mas não, mas confiei que se Deus falou, ele vai fazer. Uma das histórias que eu mais gosto, assim, na Bíblia. E quando a Letícia, lembra que eu falei, a Letícia falou comigo, eu vi Deus confirmando algo em meu coração. É a história de Abraão, sabe? De verdade, se hoje eu falo pra Catinha isso e eu falo assim, sem demagogia, eu falo isso real. Se Deus hoje pedir pra mim o Levi, Deus pode levar o Levi, velho. Claro que eu fico imaginando como é que Abraão ficaria, mas Deus tava confiando. Se Deus pedir a Catinha, se Deus me pedir, eu falo, Catinha, filha, nem chora muito não, que eu tô indo pro céu, filha. Faz festa, fala, cara, ele acabou a carreira. Porque quando a pessoa termina a corrida, ninguém fica assim, meu Deus. Eu sei que dá saudade e tudo mais, mas quando a pessoa termina a corrida, todo mundo, Falei, Catinha, fazer festa no meu velório, filha. Vão chorar, à noite vocês vão festejar. Fala, caramba, chegou no céu. Eu sei que ninguém vai querer fazer isso, né, velho? Vocês são pai, velho. Mas eu queria que fizesse uma festa assim. Mas quem tem esperança do futuro não precisa ter medo da morte. Eu fico pensando nisso, cara, a gente sabe o que a gente tá esperando lá pra gente lá na frente. Pra que eu vou ter medo de morte? Eu não tenho preocupação quanto a isso, entendeu? O que eu peço pra Deus é que não seja dolorido, velho. Seja rápido, né? Mas eu falei assim, é o que eu peço, mas se Deus quiser que seja dolorido, entendeu? Oxe, entrega meu corpo pra ser queimado, vai doer, vai, mas daqui a pouco vem a paz, vem a tranquilidade. Então, assim, eu de verdade, e a Catinha depois pode comentar aí no vídeo, tá, Catinha? Comenta aí, fala aí, é verdade, tá? Porque ela não vai me deixar mentir em relação a isso. A Catinha às vezes até fica, amor, tem certeza? Porque, cara, quando Deus fala comigo, eu não pestanejo, não fico assim, orquestrando, eu vou, eu não vou, eu vou lá e tal. E assim, cara, tem vezes que você fica com aquele temor, aquele receio, porque você já, como eu falei do planejamento, eu tinha uma organização, eu tinha um planejamento, algo maravilhoso, e que pra mim seria benéfico pra mim e pra minha família. Mas eu entendi que não era aquele momento. Se Deus falou que não era aquele momento, então não era. E aí eu fico aguardando, porque é que nem eu falo, é como se fosse uma poupança. Então eu tinha um planejamento bem aqui, Deus falou que não, eu falei, então Deus pega e segura aí. Entendeu? Já que eu organizei, de onde planejei, Deus falou que não, então segura aí. E aí Deus vai potencializando na mão dele. Vai trabalhando, vai fazendo florescer. Então o que pra mim aqui seria X,
Quando vier Deus vem com 10x. E eu falo isso porque, na prática, isso acontece comigo, sabe? Eu vejo isso acontecer. E eu falo que, às vezes, acontece também com as pessoas. Só falta as pessoas enxergarem que isso acontece. Às vezes, o não de Deus é muito melhor do que um sim que vai gerar um prejuízo. Até porque Deus não vai dar sim, né? Se ele sabe o que é melhor. Às vezes, o nosso sim é que vai contra o não dele. Mas eu acredito, Wellington, de verdade, que o que nos falta, muitas vezes, é confiar. Por isso que eu falei da história de Abraão. Eu amo a história de Abraão. Porque você vê que Abraão, por isso que foi imputado a ser ele o pai da fé. Ok? Então, ele confiou plenamente. E ele não confiou a mulher, ele não confiou o gado dele, ele não confiou a roupa dele. Ele confiou o que ele tinha de recompensa que Deus deu pra ele, uma promessa de Deus na vida dele. Ele esperou anos e anos, né? Exatamente. E quando conclui aquilo, ele tem uma alegria e Deus fala assim, me dá isso daí? E ele fala, toma, Deus. Sabe, eu acredito que a subida não deve ter sido fácil, entendeu? Mas que o retorno foi muito alegre. Então, assim, às vezes o subir o monte... imagina só, o subir do monte já é difícil. Ainda subir com esse peso no coração, o cara sobe mais pesado ainda. Mas a descida, eu acho que ele desceu quase flutuando, filho. Sabe, cara, Deus é demais mesmo. Esse Deus é sensacional. Eu vou. Não, o próximo que ele pedir, pode pedir de novo, Deus, que eu vou dar. Pode ficar tranquilo. Vale a pena. Vale muito a pena. E o que eu vejo muito, que nos falta hoje é essa confiança também. Irmãos, nós sabemos o que Deus é capaz de fazer. Nós vimos na Bíblia, nós vemos em nossas vidas isso também acontecendo, o cuidado de Deus, mas ainda assim, às vezes nos falta a confiança, a ação, sabe? Porque a confiança de palavra é uma coisa, a confiança de ação é outra coisa, entendeu? Então, não basta só falar assim, cara, eu confio em Deus, eu creio em Deus. E também tem coisa que nem o pastor Zé Maria fala, Deus, essa mão aqui é a do Senhor, é daqui a minha. Entendeu? Tipo assim, então tem coisa que eu pode deixar que eu cuido, mas pega tudo aí. Então também essa questão, uma coisa que desde o início do ano Deus tem trabalhado muito comigo e ampliado essa questão de confiança e de dependência também. Uma frase que eu conquistei, que hoje eu uso ela constantemente, se Deus permitir. E não fala só assim como um jargão, se Deus, tipo assim, eu sempre vou dar aula na casa da aluna. E aí, ao final da aula, ela falou, tchau, professor, até a próxima aula. Eu falei, até a próxima aula se Deus permitir. Aí ela, se Deus permitir. Entendeu? Por quê? Mas eu falo assim, será que Deus? Porque eu vou de bicicleta. E eu volto de bicicleta. Entendeu? Eu tava até falando pras meninas, eu tô ficando meio velho, sabe? Eu nem quero mais atravessar a BR, velho. Eu tô na passarela agora já. Mais que demore mais, eu tô na fase da passarela. Entendeu? Não o medo de morte e tudo mais. Mas você fica com aquela desconfiança, aquelas coisas meio assim. E eu falo, cara, será que Deus o livre, um carro me pega daqui pra lá? Eu sempre tenho esse pensamento. Acho por isso que eu tenho andado mais cauteloso ainda. Entendeu? Mas sempre confiando que se for da vontade de Deus, por mais que o carro me pegue, na outra eu tô lá. Entendeu? Então é uma coisa que eu aprendi com a minha avó. Minha avó nem cristã mas ela é católica. Aí sempre que eu falava com ela, não, vozinha, eu viajei pra lá, né? E aí ela voltou e ela falou, meu filho, se Deus permitir você virar, tá bom? E você até acha às vezes assim, cara, será que minha avó não quer que eu vá? Mas eu entendi a mensagem que Deus transmitiu, a voz de Deus através da vida dela, relacionada a confiar mais nele. Então, se ele me permitir, eu estarei lá. Se não me permitir, eu não estarei. Entendeu? Então, assim, temos também que confiar e olhar para Deus como aquele que deseja o nosso melhor. Sabe? Que vai fazer tudo cooperar para o nosso bem. Daqueles que o amam. Somos nós esses que o amam. Não é o mundo que o ama. Somos nós que ama esse Deus, que o adora, que o serve. Então, essas bênçãos dele estão a nosso favor. Então, se eu for contra isso, também o contrário da bênção é a maldição. É uma coisa até que eu aprendi com quem foi que falou? Foi o... Não lembro. Foi o Thiago Brunet. Ele falou que bênção antecipada vira maldição. Entendeu? Então, até é uma questão que é muito importante nós compreendermos isso. E a falta de ouvir a voz de Deus, às vezes, vai fazer com que tudo que tinha para dar certo torne-se em coisa errada. Tudo que era para ser maravilhoso torna-se em maldição. Então, falta a nós essa sensibilidade também. E o desejo, sabe? Porque é chato você estar com uma pessoa que a pessoa não quer falar com você também.
Já viu? Já passei pela aquela fase da pessoa tá chateada com você e você conversar com ela e ela não responder? Eu já passei por isso algumas vezes com a Catinha, sabe? Eu tô melhor hoje, tô evoluindo, mas... E aí ela tá chateada e você quer falar com ela e ela em silêncio, ela não quer nem te ouvir. Eu fico imaginando Deus nesse relacionamento. Às vezes ele quer falar conosco. E a gente não quer. E nós... É aquela questão da sede também, da vontade, do desejo. Porque o nosso Deus é um Deus relacional. Ele quer falar conosco. Sabe? Ele quer conversar, ele quer se relacionar conosco. Eu vejo Deus assim... Todo dia Deus não descia pra falar com Adão. Deus não tava lá pra conversar com ele. E Adão é melhor que eu? Não. Entendeu? Deus me constituiu homem como ele, constituiu assim, ser como ele, e quer o que estava proposto lá, ele quer trazer para minha vida. Ele quer um Éden no meu relacionamento com ele, sabe? Esse momento de tirar para ele. E eu falo assim, por mais que meu tempo seja corrido, não vou falar que eu não falho. Às vezes eu falho, entendeu? Então, mas o que geralmente eu busco tirar um momento para Deus, entendeu? E não é só um momento assim, de manhã eu fiz meu devocional, sabe? Mas é aquela questão assim, cara, eu tô aberto a todo momento. Não é só no dia que Senhor, hoje eu vou jejuar para ouvir a tua voz. Entendeu? Mas vai que Deus quer falar com você amanhã. A proposta de Deus para você é para amanhã, porque é amanhã que você vai precisar ouvir realmente a voz dele. Entendeu? E aí, Deus não falou comigo, então... outra coisa, até falei com a Catinha. Quando eu busco a voz de Deus, entendeu? Eu espero. Não significa que eu falei, Catinha, eu vou dar 3 dias para Deus. Eu não gosto de fazer isso. Fala, Deus, o Senhor sabe o tempo certo. Então, eu tenho essa demanda, eu tenho essa necessidade, eu queria saber sobre isso. E quando eu faço isso intencionalmente, né? Quando eu faço isso intencionalmente, Deus também responde. Mas eu não... Senhor, tenho 3 dias aqui, 3 dias pro Senhor me falar. E eu, Jonathan, não gosto de fazer isso com Deus. Eu sei que tem pessoa que tem essa ousadia e consegue, e não acredito que Deus fica chateado. Quem é você? Não imagino que Deus fica assim. Mas eu, Jonathan, não gosto muito disso. Entendeu? Mas eu sou mais o parceiro que fica ouvindo assim, Deus, tô bem aqui pro Senhor falar. Entendeu? Mas aquela questão de Moisés, se o Senhor não for comigo, eu não sairei. Eu também, uma coisa que eu não gosto de fazer, tipo assim, eu botei na mão de Deus, enquanto Deus não responde, eu vou preparando as coisas. Eu já fiz isso já, hoje em dia eu não faço mais não. Porque uma coisa que eu vivi muito com o carro. Eu esperando Deus, eu gastei muito tempo pesquisando carro, olhando carro. E depois eu fiquei pensando, cara, eu poderia ter feito tanta coisa, entendeu? De verdade, eu fiquei pensando, eu poderia ter feito tanta coisa, que minha vida não é tão corrida, mas era um pouco corrida, da demanda que eu tenho. Eu fiquei pensando depois, velho. Poderia ter feito tanta coisa com aquele tempo que eu gastei. Eu não gastei pouco tempo, não, velho. Eu fiz uma média, eu gastei mais ou menos umas 7 horas, velho. Olhando o carro. Claro, não foi direto, assim, mas foi o tempo que eu demorei em médio, que eu tava com planejamento. Eu fiquei pensando, tanta coisa eu poderia ter feito. Então... É interessante, mano, porque a gente tá falando sobre a questão de como ouvir Deus falar, como Deus ainda fala, mas você entrou num ponto interessante aí do seguinte, que pra Deus falar nós temos que estar dispostos a ouvir, né? Porque acontece que muitas vezes também a gente não está com os ouvidos abertos ou com a atenção voltada para ouvir a voz dele. A gente escuta todo mundo, menos Deus, né? Então acho que esse ponto que você entrou também é muito interessante, a gente tentar saber, primeiramente a gente tem que saber que Deus fala. De várias maneiras, como já foi citado aqui por você. Deus fala em pregações, na própria Bíblia. Achei interessante também na questão do conselho, né? Um conselho de uma pessoa, de um pai, de uma mãe. Deus fala através de sonhos, de visões também. Deus também fala dessa forma. Sim. Entendeu? Assim como ele falava no passado, ele continua. E também, nós temos que estar com os ouvidos assim atentos para ouvir Deus falar. Porque senão, não vai ouvir, né? A gente tem que silenciar outras vozes para ouvir Deus falar. E o que você fazia para ficar com essa audição assim atenta para ouvir Deus falar nesses tempos aí? Eu falo assim, é que nem o jejum. O pastor Jair fala que nós aprendemos assim que você quebra o jejum não é a partir do momento que você comeu, é a partir do momento que você esqueceu que tá jejuando. Entendeu? Então isso assim pode ser algo bem radical, mas para mim se adequa muito bem a isso. Então eu quebrei o jejum a partir do momento que eu esqueci que eu tava jejuando. Porque se eu der jejum eu tenho um propósito, eu tenho que estar focado naquilo. O ouvir a voz de Deus também eu vejo muito dentro disso. Então eu tenho um propósito com Deus. Eu já estou me direcionando a isso. Então a tendência de Satanás é o quê? Ainda mais quando Satanás entende o que está acontecendo ali. Ele vai querer te conduzir para muitos lados, vai querer te levar para ali, te tirar daquele foco.
entendeu? É que nem eu falo assim, eu tenho o costume de fazer jejuns semanais. E aí, geralmente, no dia que eu faço jejum, é o dia que o aluno nunca traz lanche, velho. Sem brincadeira, não acontece sempre, mas geralmente o aluno traz lanche e me oferece ainda. E eu falo, ô, jovem, obrigado, hoje não. Então, às vezes eu pego, guardo, entendeu? Pra mim não fazer desfeito, porque aí ele, no dia que eu tava fazendo jejum, ele trouxe. Aí no dia que eu não tava fazendo jejum, ele trouxe, mas ele não quer me dar porque eu não aceitei, entendeu? Então já deixa ali, não, eu quero, mano. Obrigado, mas vou guardar aqui. Mas eu falo assim, também tá perceptível a isso. Então, assim, eu tô sensível. Cara, eu quero ouvir a voz de Deus. Primeiramente, eu tô focado em ouvir a voz de Deus. Então, eu tô quase falando como um cara especialista. Eu não sou não, tá, irmão? Mas, como dando assim, cara, é esse daqui. Mas é o que eu aplico na minha vida que tem funcionado. Pode ser que não funcione na vida de todo mundo, mas eu fico focado. Entendeu? E uma coisa que eu sempre busco também é chamar pessoas pra me ajudar dentro disso. Quando eu tava, conversei com o senhor, conversei com outros amigos pra estarem me ajudando em oração em prol disso. Ok? E eu acredito que isso fortalece. Porque não só em relação a falar assim, Deus falou com outra pessoa e não com você. Não tem um problema com isso. Eu não tenho ciúme não, tá? Deus falando, eu tô tranquilo, tô sossegado quanto a isso. E até sem falar, eu tô de boa, imagina ele falando. Mas a questão é, você está dedicado também a isso. Porque acredito que tem momentos na nossa vida que são coisas independente coisas que podem mudar a direção da nossa vida. Eu acredito que sim, um casamento pode mudar a vida de uma pessoa. Acredito que sim, a paternidade e maternidade pode mudar a vida de uma pessoa. Acredito que sim, o trabalho, sabe? Onde você vai se envolver. Até onde as pessoas com que você vai se relacionar, isso pode mudar e influenciar a sua vida. Então tudo... Tampar a voz de Deus, no caso? Assim, isso pode mudar a sua vida, vamos dizer. Então, tudo isso tem sim uma grande importância sobre ouvir a voz de Deus. E aí o que acontece? Vamos dizer assim, meu casamento agora, eu tava de boa. Eu não prestei atenção no que Deus falou comigo e eu me casei. Deus falou que era não, mas eu queria tanto, era tão bonita, era tão gata, assim, aqueles olhos verdes. E ainda aí eu fui conduzido. Vai. E aí, isso daqui é uma bola de neve. Que aí, às vezes, quanto mais eu vou querer ouvir, menos eu vou conseguir, às vezes, porque isso daqui vai me perturbar diante disso. Lembra que eu falei assim, de você estar focado? Isso vai buscar me desfocar ao máximo, vai querer me tirar. E eu vejo que são sutilezas, mas que são sutilezas que acabam nos tirando do foco de ouvir a voz de Deus. É aquela questão do Moisés, eu vou falar assim, só sairei daqui se o Senhor for comigo. E tu acha que Moisés ficou o quê? Vou descansar. Não, Moisés estava focado ali. Tanto que, assim, a Bíblia não fala o tempo, mas observando, pelo que eu observo, não foi uma coisa que demandou muito tempo. Entendeu? Pode ser que historicamente tenha demandado mais tempo, mas observando o contexto bíblico ali, foi algo que Deus estava ali. Por quê? Eu acredito que Moisés estava ali, ele focou. Ele estava focado em Deus. Falou, Senhor, eu quero ouvir tua voz. E eu só vou se o Senhor for comigo. O Senhor vai? Vai? Então, tô aqui. O Senhor vai? Senhor, o Senhor vai comigo? Sim ou não? Moisés não estava, não, enquanto eu escuto, eu vou esperar a voz de Deus, eu vou me dedicar a tantas outras coisas também. Entendeu? Então, estava ali e estava pensando às vezes, cara, se Deus não for, o que eu vou fazer com o povo? Mas se Deus for, vai dar certo. Mas tudo que envolve... Não tô falando assim que não pode fazer outras coisas, mas as coisas geralmente tem coisa do dia a dia, mas tem muita coisa que tá voltada pra isso. Entendeu? Eu acredito assim, uma coisa que eu aprendi. Tudo que você se dedica, você fica bom. Em tudo que você dedicar tempo, você tende a ficar melhor. Então, quanto mais tempo eu dedicar a ouvir a voz de Deus, a desejar ouvir essa voz, a buscar silenciar os ruídos também, que vão buscar me impedir de ouvir essa voz. Entendeu? Porque a questão, às vezes, não é só, estou aqui focado. Às vezes, também você tem que silenciar as coisas que estão querendo falar outras coisas, até dentro de você mesmo. Sim. Como eu falei, às vezes, Deus a falar na minha mente. Mas se eu tiver com milhões de ideias, milhões de coisas aqui, às vezes Deus vai falar e eu não vou perceber tão bem. Entendeu? Eu acredito que isso também faz parte. Mas é do meu jeito aqui, entendeu? Assim. É isso aí, pessoal. Tá aprendendo aí, tá vendo? O cara tem história pra contar, tem coisa pra nos ensinar. E isso é importante, a gente aprender com pessoas que têm vivência, que têm experiência, têm autoridade naquilo que ele fala, porque ele viveu de verdade. E se você tem alguma dúvida, queria abordar algum assunto a mais, coloca aqui embaixo. Deixa aqui no seu comentário sobre o quê, ou fala, quem sabe a gente traz ele outra vez aqui, marca na agenda pra quem sabe daqui a 2 anos na nossa que é difícil, mas a gente tenta trazer.
Mas coloca aí alguma pergunta que eu possa fazer pra ele, pra trazer novamente aqui, ou algum tema. Fala, cara, vocês falaram sobre isso, mas podia trazer esse tema também. Coloca aí no comentário pra que a gente possa, quem sabe, marcar outra vez pra gente bater outro papo aqui e ajudar você de alguma forma aí a conhecer a voz de Deus, a ouvir a voz de Deus. Quem sabe entrar até em mais detalhes, né? Trazer mais detalhes de algumas formas aqui. Acho que seria interessante também. Pessoal, claro que se você quiser, né? Então coloca aqui embaixo, curte esse vídeo também aí e aproveita, pessoal, e manda para os teus amigos aí, nos grupos da igreja, manda para pessoas aí para aprender um pouquinho a ouvir a voz de Deus e saber que Deus ainda fala, tá bom? Tenho certeza que vai ser importante para essa pessoa e ajuda ela a ouvir a voz de Deus. Importante, né? Sim. É fundamental, tá? Fundamental. Ouvir a voz daquele que tem o melhor pra nós, é bom. Sim. É o melhor. Mano, obrigado, cara, por essa conversa aqui. Eu que agradeço aí. Tá bom? Agradeço você também que dedicou seu tempo a ouvir, que isso possa edificar a sua vida, você possa aprender e colocar em prática. A questão não é só aprender, é colocar em prática, que isso seja assim um combustível para fortalecer o seu espírito e que você deseja um pouquinho mais desse Deus, sabe? De ouvir a voz. Cara, é assim aí, então, nunca tinha ouvido assim não, vamos buscar e tal. E que isso possa te levar para mais perto de Deus, conhecer um pouquinho mais sobre Jesus, viver um pouquinho mais e, quem sabe, mudar a sua história aí. Tá bom? É isso aí, pessoal. Anotou, né? Deus tem um projeto grande pra você. Tá com as peças, mas você tem que ler o manual. Você pegou aí o que ele falou, né? Leia o manual e faça aquilo que Deus quer que você faça. Pode ter certeza que o sucesso é garantido, né? O tempo passa e a vitória chega. Sim. Pessoal, obrigado por você ter ficado aqui também com a gente até o final, tá bom? Compartilha aí com o pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta aqui também. E que você possa se inscrever no canal se você não é inscrito. Mano, sabia que a gente estava observando que no canal mais de 60% das pessoas que assistem o nosso canal não é inscrito ainda? Por quê? Não sei. Então você aí, ó, que tá só assistindo, se inscreva no canal, cara. Sai dessa taxa de não inscrito aí, entra pra taxa dos inscritos. Tenho certeza que esse canal vai estar te abençoando aí. A gente tem alguns projetos novos pra iniciar aqui. Isso então... é errado, né? Não, isso é errado. A pessoa assistir o vídeo, nem se inscrever, ser abençoado, nem se inscrever. Cara, eu acho que isso é errado, né? Não, e o YouTube entrega ainda, sabia? É. Tá lá, fica lá na taxinha, 60% dos seus... Meu irmão, saia desse grupo, vem pro grupo dos inscritos, entendeu? A melhor coisa que você faz na sua vida. É sério. É isso aí, pessoal. Mano, obrigado mais uma vez, tá bom? Precisando. Espero que você venha mais uma vez aqui, então, pra gente bater um papo sobre outro tema interessante e relevante pro pessoal aí, tá bom? Tá bom então, amigo. Pessoal, obrigado aí, fique com Deus e não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus. Valeu, pessoal!